Viu de fora, ficou a ideia de um bom jogo, né? Um jogo movimentado, cheio de alternativas, disputado, né? Extremamente disputado, com grande público, dando aquele clima de grande jogo, né? Para você que tem um olhar assim muito mais atento a questões táticas, técnicas, você gostou do que viu? Tem muitas correções para fazer? Enfim, uma avaliação sua, por favor. Eu penso que todo time que joga contra o Cruzeiro foi a estrutura que o Cruzeiro tem muito bem elaborada, né, e já muito consolidada, sempre empurra os adversários para trás, né? Se foi assim no primeiro turno contra a gente, né, para esse jogo a gente preparou uma estrutura um pouco diferente, né, para que a gente conseguisse marcar mais alto e gerar menos desequilíbrio, né, que proporcionasse ao Cruzeiro avançar no campo de jogo. Eu acho que a gente conseguiu alternando o protagonismo do jogo com uma grande equipe, né, que não é à toa que está na primeira colocação da temporada, né. Também para mim foi o melhor jogo do ano. Para mim, também, dentro do campeonato, acho que foi o melhor jogo do campeonato. E que se tivesse que ter um vencedor pela clareza de oportunidades que a gente teve, poderia tranquilamente ser o Grêmio, né? Não é porque o empate foi em casa, diante do torcedor que lotou o nosso estádio, foi porque nós enfrentamos um grande adversário, né? Nós deixamos de somar 2 pontos em circunstância do local do jogo, né? Mas é um ponto que a gente precisa levar em consideração, né, porque foi quando uma grande equipe. Quando você cita, Roger, a alternância de protagonismo, né, dentro da partida, a gente vê que foi em momentos em que você mexe, inclusive, em posicionamento de jogadores, principalmente que jogaram um pouco mais atrás no início, talvez o Lucas, o Veja Sante, movimentando um pouco mais essas peças desses 2 jogadores, o Grêmio conseguiu, parece ter um protagonismo um pouco maior no meio-campo e avançando um pouco mais. Depois de fazer o 2-1, a impressão que dá é que o Cruzeiro voltou a ocupar mais o campo do Grêmio. Nessa alternância de protagonismo, onde é que se encaixa esses detalhes que fizeram a mudança no placar também? Boa, Rafa. Foi justamente o que a gente estava comentando agora, é que assim, depois que tu consegue fazer o segundo gol, naturalmente, né, tu quer garantir aquele placar conquistado, né, e o que estava nos dando a vantagem, né, foi no primeiro tempo, não sei se vocês conseguiram perceber dali, no primeiro tempo eu botei o Lucas dentro da linha, na fase defensiva, né, porque se a gente considerar o campo com 5 corredores, no sentido do gol, o Cruzeiro ocupa todas essas posições na fase ofensiva, né? E você com uma linha de 4, é onde as bolas entram, né? A gente chama de posição 1, 2, 3, onde a bola entra, principalmente na posição 2 de desequilíbrio, que é a posição que o zagueiro não sabe se aborda, se o lateral aborda, né? E se um dos 2 aborda num tempo errado, há uma conexão de dentro para fora e profundidade, né? Então, a opção de colocar o Lucas por dentro, né, no jogo foi que, em tese, nós teremos uma linha com 5 jogadores que ocupariam 5 corredores. Justamente, daí quem atacou os corredores, 2 de cada lado do campo, por um lado foi o Natan e por outro foi o Bruno. Né, no segundo tempo, né, eu tirei o Lucas de cima da linha e coloquei o Vila pelo lado esquerdo, ocupando o corredor 2 do lado esquerdo, para marcar esse desequilíbrio. E a gente voltou a encaixar. Porém, como eu disse, como a gente, para que tu consiga marcar com agressividade, né? Toda hora, tanto Biel quanto Ferreira estavam abordando os zagueiros deles de frente, né, com perna rápida para pressionar, e isso faz com que tu pressione mais alto. Quando tu faz o segundo gol, tu começa a querer proteger e tem menos agressividade, principalmente os nossos 2 laterais com um resguardo um pouco mais de linha. E nesse resguardo de linha, tu perde o time da abordagem. Foi isso que acabou empurrando a gente para trás um pouquinho, né? Depois quando o Cruzeiro trocou os jogadores também, né, o Vila, por algum momento, voltou a ocupar a frente dos zagueiros. Né? Diz, não, fica no corredor 2, que é o que está gerando o nosso equilíbrio e o que está dando a oportunidade da gente pressionar os caras. Então, essas alternativas foi justo. Para mim, a grande beleza do jogo foi um jogo de xadrez jogado a cada 15 minutos com o movimento das peças.
Né? Quando a gente iniciou o jogo, por que a gente conseguiu pressionar muito o Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tinha nossos alvos principalmente muito bem definidos. Era o Zé Ivaldo, o zagueiro centralizado e o outro zagueiro. Né, com o Diego pegando o zagueiro da sobra. Quando o Cruzeiro percebeu que estava encaixotado em função disso, ele passou a jogar o Zé Ivaldo como lateral direito e abriu uma estrutura com 2, ganhando um jogador no meio. Isso gerou uma necessidade de adaptação àquilo ali. Né, por um lado, né, os times têm estrutura estabelecida, né, gera uma capacidade de tu conseguir organizar melhor o sistema para defender e atacar, mas por outros também as alternâncias também geram dificuldade, né? E depois, quando eu optei botar o Campaz ali para soltar mais o time e tentar vencer. E a gente criou a principal oportunidade, né, com a bola do Janderson na trave, né, com a entrada do Elkson, diferente da característica do Diego, né, que vai fazer esse jogo muito mais de apoio. O Elkson vai puxar a profundidade, foi numa profundidade dessa, numa trama pelo lado, que a gente conseguiu acessar a área e a bola na trave. Né? Para mim foi um grande jogo. Imagino que para quem estava assistindo também. Claro que o torcedor fica frustrado pelo empate dentro de casa, a possibilidade de novamente alcançar o segundo lugar. Mas eu falei para os atletas agora no intervalo, tenho certeza que a gente conseguir repetir esse mesmo nível de intensidade, de concentração, de jogo, a gente vai somar pontos importantíssimos nessa perna do campeonato. Roger, o Pesolano, lá do outro lado, durante a semana, ele tratou esse jogo como uma final. No entendimento dele, se vencesse, pelo menos deu a entender, né? Se vencesse aqui na Arena, a situação do Cruzeiro na liderança ficaria de uma forma muito mais tranquila pela perseguição que o Grêmio estava propondo. O empate hoje inviabiliza a campanha do Grêmio para a tentativa de ser campeão? Ou você vê cenários ainda onde isso é possível, ou isso é mera futilidade e o importante é o G4? Eu acho que se a gente jogar para buscar diminuir a diferença do Cruzeiro, nós vamos automaticamente conquistar o acesso, né? Eu acho que a gente só não pode levar essa ansiedade de querer tirar a diferença, né, de 10 pontos que é hoje, né? E atropelar os compromissos que a gente tem, pensando em perseguir ou tentar a todo custo tirar a diferença. A gente tem que saber que o Cruzeiro abriu essa margem dentro da competição, não foi agora, né? Foi no começo do campeonato, né? E isso dá um conforto para ele, mas não, o campeonato não está decidido, já vi muita coisa acontecer. Claro que está encaminhado, né, porque o adversário está na frente. Isso aí são 3 empates, 3 vitórias e 1 empate, né, a gente pode considerar. Né, mas não está decidido. Assim como a gente olha para trás, está 8 pontos de quem está no 4º lugar, tu tem um conforto na tabela, mas tu sabe que se tu não pontuar, os adversários podem chegar. Né, e tem confrontos importantes, né, esse bloco, né, que a gente está iniciando agora, é um bloco que tem confrontos diretos, né, importantes, isso vai definir muita coisa. Roger, citou há pouco, né, explicou a questão dos volantes, do posicionamento, a mudança, o Lucas Leiva, mas para os próximos jogos, tu pretende continuar jogando com eles? Eu sei que tu não gosta que chame o Bitelo de volante, por exemplo. Era talvez o jogador... Vocês gostam? Para mim ele é segundo volante, tá? Tá bem. Vamos lá. Pretende continuar com os 3, Vilhaçante, Leiva e Bitelo juntos? Ou hoje era um jogo especial porque era o líder, porque o Cruzeiro joga de uma forma diferente? O que tu pensa para a sequência agora em relação a isso? Para mim, o Bitelo fez tudo o que o meia precisa fazer. Articulou, finalizou de fora da área, marcou, entrou na área para definir a jogada. Ele não é... A gente tem uma dificuldade de qualificar o meia que não é canhoto, né? Porque a gente enxerga a plasticidade do domínio do canhotinho com a bola, aquele jogo enroladinho ali, né, que tem um tato melhor, e acredita que o destro é mais difícil de fazer esse jogo plástico, né? Mas tudo é possível, né? Hoje foi por várias situações, né? Uma delas foi a característica do adversário, né? Mas se dentro de casa funcionou com uma equipe que te restringe os espaços, que pressiona muito rápido, justamente porque o Cruzeiro não deseja entrar em organização defensiva, né? O Cruzeiro tem perna rápida na frente, eu estava falando agora no vestiário, não deixou de pressionar 1 segundo, pelo motivo, porque não quer entrar em organização defensiva.
né? Quer roubar a bola o mais rápido possível e com pouco espaço o Bitelo conseguiu se locomover bem. Eu acho que foi bom. E o Campaz entrou muito bem também, né? Ali a gente deixou o meio mais leve e nos deu chance de com o controle técnico voltar para a partida de novo. Né? Tudo é possível, né? Eu gostei. Roger, a gente sempre te questiona muitas vezes do ambiente que o Grêmio enfrentou nessa Série B na Arena. Hoje, 51 mil torcedores no estádio, festa, até os incidentes que começaram no primeiro tempo e acabaram tendo um terceiro episódio no intervalo. Como é que isso afeta o jogo? Porque ficou parado, né? Como é que isso afetou vocês? Se afetou vocês? E o que se tira também de um jogo em que se construiu, né, se fez o mais difícil, que foi buscar a virada e acabou cedendo o gol numa falha? Marcos, sinceramente, eu não gostaria nem de falar, né, dos eventos. Eu lamento, porque quando eu falei com o árbitro, ele disse, olha, foi o comandante do jogo que pediu para que fosse parado, que tinha muitas crianças lá naquele lugar. Eu não sei o que faz um pai levar uma criança naquele ambiente ali, né, que a gente já sabe como é que funciona. Invariavelmente tem briga, né? Eu lamento por isso, né? E, sinceramente, não vejo horizonte de melhora, né? Porque os episódios se repetem. Não é exclusividade do Grêmio, né? A gente sabe disso, né? Agora, se atrapalha o jogo, claro, esfria o jogo, né? Principalmente, o que o Cruzeiro fez no primeiro tempo inteiro? Muitas faltas táticas para tentar esfriar o ímpeto do Grêmio jogando dentro de casa. Esse ambiente só acaba favorecendo o adversário que vem. A gente tem conversado com muitos colegas depois dos jogos, né? Quando a gente joga, principalmente em casa. É a estratégia dos adversários junto com a estratégia do campo. Tentar fazer com que o nosso torcedor seja um aliado seu, né? Foi assim agora recentemente com o jogo contra o Operário, né? Sofre uma falta, não para o jogo, né? Vai devagar cobrando um lateral, né? Amarra a chuteira do goleiro, né? Tudo isso para quê? Né? Porque os colegas por vezes comentam. A gente quer deixar o ambiente nervoso e que o torcedor que esteja na arquibancada comece a pressionar vocês e nos ajudar, né? Então, isso tudo, para mim, ele só contribui para esses momentos, né? Sabendo da necessidade da gente apressar o jogo, né? Roger, queria que tu falasse um pouquinho da participação do Ferreira no jogo, né, que voltou hoje. Se ele sentiu alguma coisa na hora da saída ou se foi realmente então, o tempo que ele tinha. Pois é, não, ele de uma hora para outra, assim, a gente vai acompanhando aqueles jogadores que estão com mais desgaste, que estão voltando, de uma hora para outra ele relatou que em substituição, né? Agora, no vestiário eu perguntei se tinha acontecido alguma coisa, ele disse que deu uma pesada na perna, né? Disse, vamos ver o que é isso, né? Diz, o Bitelo também, a mesma coisa. Minha iniciativa primeira não era substituí-lo. Era substituir pelo Lucas, né? Que eu senti que estava um pouco mais desgastado. Mas o Bitelo também relatou algum peso, mas que agora disse, não, foi só um cansaço um pouco mais localizado. E o próprio Natan, e queria que tu comentasse a jogada também do gol, né? Da saída de gol ali do Breno. O Natan, cara, eu acho que o Natan jogou pra caramba. Caraca. Ele só repetiu o treino. É bonito de ver, né? Eu discuti no começo do ano, né, o Serginho, que é o nosso diretor, que está aqui, ele disse, João, tem um zagueiro de 20 anos que está no Aimoré, né? Acho que a gente tem que dar uma olhada, porque é um zagueiro de 20 anos que é capitão no Aimoré, numa competição dura que tem um monte de macaco velho jogando, tem alguma coisa, no mínimo personalidade ele tem. Né, não precisou uma semana mais, quando ele chegou aqui, que eu via as ferramentas que ele tinha para atuar, né, de pedir para o Diego para que ele permanecesse conosco. Né, é um grande zagueiro, né, mas que eu tenho brincado, já falei a semana com vocês, mandei ele só andar de Nike Shox, né, 6 molas, bem alto, e deixar um moicano, porque aqui vocês...
acha que zagueiro baixo, né, toma um gol de cabeça, a bola é lá na posição do lateral, vocês vão dizer porque o Natan tem 1,83 m de altura. Né, quando eu era jogador ainda no Fluminense, tá aí o Thiago Silva no aeroporto, daí eu tô vendo o torcedor passar, esses são os nossos 2 zagueiros, eles são uns anão. Né, o Thiago Silva tem 1,81 no máximo, e eu terminei minha carreira jogando zagueiro com 1,77. Eu disse, não, foi por isso, não sei se vocês lembram, no Fluminense eu deixei meu cabelo crescer. Né, e só passei a andar de Nike Shox. Né, porque eu saltava mais de 1 metro do chão. Né, mas o preconceito não atua, né, de forma a prejudicar. Mas eu acho que ele fez um grande jogo. Foi muito seguro. Agora o lance é acidente de trabalho, né? O Breno estava com a bola encaixada, né? O Breno que sinalizou pro Vila, mas o estádio muito cheio, difícil tu ouvir. E mesmo que tu ouça, é difícil tu parar. Né? Então foi uma infelicidade. Uma infelicidade que não dá para colocar a culpa em ninguém. Roger, o Grêmio empatou no final do primeiro tempo, foi para o vestiário e voltou elétrico no segundo tempo, ali, principalmente com o Bitelo protagonizando os lances da frente. O que tu pediste no intervalo? Eu fiz os ajustes e que a gente voltasse da mesma forma, porque nós não estávamos bem na partida. Né? Os ajustes para a gente voltar a marcar alto de novo, e os ajustes passaram justamente por colocar o Vila para o lado esquerdo, né? Porque no final do primeiro tempo a gente montou um tripé, só que, né, o tripé ele acabou desprotegendo essas posições 2, né? Se ali pertinho dos 5 minutos finais a bola entrou bastante na posição 2 e daí gera o desequilíbrio. Né? Então foi reposição, né? Mas naturalmente assim pelo peso do jogo, né? E tendo terminado o jogo empatado no primeiro tempo, a gente voltaria com a mesma intensidade, mas também partiu porque, por vezes, quando se perde ou quando se joga mal, a gente tem uma sensação de que o time não correu. Né? Mas não, e geralmente, quando isso acontece, tu vai olhar os relatórios físicos durante a semana, foi jogos que tu mais correu. Porque tu não encontrou o time de marcação, time de aproximação, de encurtamento, de antecipação. E isso faz tu correr, acontece mais ou menos como um desencaixe de um efeito dominó, assim, né? As cascadas vão acontecendo e tu vai chegando atrasado. Então passou por isso, né? Por um ajuste, mas também porque a gente sabia que estava bem no jogo e ia voltar melhor ainda. Roger, na primeira resposta você disse que precisava valorizar o ponto conquistado porque o adversário era difícil. Levando em consideração o adversário, o fato de jogar em casa, as ambições do campeonato e as circunstâncias até da partida, a bola na trave do Janderson, dá para dizer que foi um ponto conquistado ou talvez 2 perdidos? De novo, não dá para analisar só por um lado. 2 pontos perdidos porque nós estamos jogando em casa, mas um ponto conquistado pelo nível de dificuldade da partida, né? Porque, como novamente criamos talvez a possibilidade mais clara de definir a partida, acho que ali tinha perto dos 40 minutos de jogo, né? E tomamos um gol no acidente de trabalho, né? Tudo isso faz com que tu lamente 2 pontos, mas tu valoriza um ponto que a gente sabe que vai ser importante na frente. Roger, a equipe do Cruzeiro se mostrou muito calma, né? Paciente, troca de passes, vira o jogo, troca, tanto que ficou acho que um minuto e pouco naquele momento do gol, trocando passes, né? Aí tu falou agora que era um jogo de xadrez, tá? Que peça ou que ordem tática faltou para tu dar o checkmate nessa equipe do Cruzeiro? A bola na trave bateu um pouquinho, 2 centímetros mais para baixo, que se ela batesse mais para baixo, ela ia para o gol. Ela ia escorregar na trave, em vez de subir para ir para o alto, ela ia entrar no gol. Né? Isso aí são os detalhes. Eu vou ter alternâncias de protagonismo. Né? E a gente aproveitou quando teve protagonismo, o Cruzeiro, né, se valeu dos seus 10 pontos na frente para jogar de uma forma muito mais leve. Né? Nós ainda carregamos um peso cada vez que nós entramos em campo. Né? E foi assim o Cruzeiro ano passado, e principalmente no primeiro ano do descenso. O que nós carregamos hoje, né, o Cruzeiro já não carrega mais pela posição na tabela, né, e por estar adaptado, né, disputando pela 3ª vez nessa divisão. Mas isso faz com que tu jogue solto.
jogue leve, com confiança, tu arrisca muito mais, né? Se por vezes a gente ainda vai, né? Ainda carece, né? De uma confiança plena, né? O Rodrigo, né? Que por vezes, né? De seu torcedor ali faz um burburinho em cima do Rodrigo, não está jogando no 100% da sua confiança, porque sabe que está sendo cobrado. Né? O Rodrigo, por exemplo, tem um chute de fora da área muito forte. Ele não usou ainda. Isso é confiança. O Rodrigo cruza muito bem. Né? Tem uma batida da bola muito boa. Né? Por vezes a gente vê errar o gesto técnico, né? Isso é justamente porque ele não está na sua confiança. Né? E tu ouvir da arquibancada, né, o torcedor ali, em alguns momentos, chamar o nome do Edilson, que está no banco, isso não vai gerar nenhum tipo de benefício. Né? Ninguém vai ficar mais confiante por receber crítica, né, vindo de fora. Mas é o momento que a gente tem. O nosso grupo foi forjado assim, né? Em cima de muito questionamento, de muita crítica. A gente, de modo geral, tem aprendido a lidar bem com isso. Obrigado, Roger.